Bem-vindos de volta ao Sinopse Filmes. No vídeo de hoje, eu trago um filme de comédia e fantasia, chamado Precoce. Alerta de spoiler. O filme gira em torno de um garoto do ensino médio, chamado Rob Crabb. Ele é extremamente bom em estudos, mas todas as garotas o ignoram por ser um nerd, e porque ele nunca teve uma namorada ou até mesmo uma noite com alguém. Rob fica frequentemente excitado, e certa manhã, ainda na cama, Rob chega ao clímax nas próprias calças, e então sua mãe entra no quarto e percebe suas calças molhadas, e sem jeito, diz a ele para jogar o lençol na lavanderia. Depois, Rob toma banho e se prepara para a escola. É um grande dia para ele, já que ele deve comparecer a uma entrevista de admissão na Universidade de Georgetown. O pai de Rob, Jim, também foi para a mesma universidade, e é por isso que ele quer que seu filho seja admitido lá. Antes de chegar à escola, Rob vai até a casa de seu melhor amigo, Stanley. Stanley também é um nerd, mas por causa de algumas técnicas mágicas, ele conseguiu uma namorada gostosa, com quem tem relações sexuais regulares. Na escola, Stanley e Rob se juntam à amiga de infância desde o primeiro ano, Gabrielle, e seu amigo super nerd, Arthur. Está claro que Gabrielle tem sentimentos por Rob, e ela o convida para ir em sua casa mais tarde naquele dia. Rob e Gabrielle têm uma tradição anual de beber cerveja e assistir o concurso de soletrar. Rob aceita o convite, mas logo se distrai com sua paixão, Angela. De repente, alguns garotos da fraternidade aparecem e intimidam Rob, molhando as calças com uma pistola de água de brinquedo. No entanto, Rob logo percebe que suas calças estão molhadas não apenas com água, mas com outra coisa. Acontece que ele ficou muito animado depois de ver sua paixão, a sensual Angela. Isso não poderia acontecer em pior momento, já que a importante entrevista de Rob está agendada em 1 hora. Gabrielle sugere que ele compre uma nova calça da seção Achados e Perdidos, mas Rob decide ir com seu short de ginástica. Pouco depois, enquanto Rob, junto com Stanley, está se preparando para sua entrevista na biblioteca, ele é surpreendentemente abordado por Angela. Ela pede a ele para ajudá-la com seu teste, e até o convida para sua casa mais tarde naquela noite. Rob fica surpreso com o convite inesperado, mas sendo um amigo leal, ele a recusa, dizendo que já tem planos com Gabrielle. Mais tarde na aula, Stanley repreende Rob por recusar a oferta única de Angela na vida, alegando que ela estava totalmente afim dele. Por isso, ele aconselha seu melhor amigo a desistir de Gabrielle para ser o professor de Angela. Mais tarde, Gabrielle acompanha Rob para sua entrevista e lhe dá uma conversa estimulante, garantindo que ele vai arrasar. Um homem chamado Jack Rothroy está pronto para fazer a entrevista, e assim que Rob entra na sala, ele se desculpa por seus shorts engraçados. Roth, que está acostumado a como os alunos são intimidados na escola, e diz que está tudo bem. Durante a entrevista, Rob é questionado sobre por que ele quer estudar na Universidade de Georgetown. Em vez de falar sobre as qualidades e a infraestrutura de lá, Rob menciona que a única razão é porque seus pais se conheceram lá. Isso comove Roth e ele começa a chorar, quando lembra que também conheceu sua falecida esposa nessa universidade. A partir desse ponto, a entrevista só piora, pois Roth é incapaz de controlar suas emoções. Após a terrível entrevista, Rob expressa sua decepção com Stanley, mencionando que ele é um fracasso total. Stanley simpatiza com ele e o aconselha a usar Angela para aliviar seu humor. Desta vez, Rob segue seu conselho e cancela seus planos com Gabrielle. Ele mente que não está se sentindo bem por causa da entrevista desastrosa que teve antes. Rob então vai para a casa de Angela, mas no caminho, ele sofre um pequeno acidente. No entanto, ele deixa isso de lado e continua sua jornada. Assim que ele chega à casa de Angela, ela o leva para o quarto dela e o faz sentar em sua cama. Ela então se senta ao lado dele e toca suas coxas. Uma corrente percorre o corpo de Rob, e ele de repente se sacode, fazendo com que ela derrame vinho em sua blusa. Angela rapidamente tira a blusa e se troca na frente de Rob. Para sua surpresa, ela diz a ele o quanto ela queria estudar com ele. Nesse momento, ela se inclina para um beijo e coloca a mão na calça dele. Extremamente excitado, Rob perde o autocontrole e chega ao clímax nas calças. De repente, ele acorda na sua cama. A mãe de Rob novamente o encontra e diz para ele trocar os lençóis. Rob está confuso e não sabe dizer se realmente experimentou outro dia ou estava apenas sonhando. No entanto, ele se prepara para a escola, e como antes, o pai de Rob dá a ele uma conversa estimulante para sua entrevista.
Ele então vai para a escola, onde novamente passa pelas mesmas coisas que viu em seus supostos sonhos. Os garotos da fraternidade novamente molham as calças de Rob, o forçando a vestir seu short de ginástica. Na biblioteca, Rob conta a Stanley sobre seu sonho em que Angela queria transar com ele. Nesse momento, Angela chega e pede a Rob para ajudá-la. Desta vez, ele concorda sem hesitar. Durante a entrevista, Hot novamente começa a chorar, e Rob simplesmente sai em vez de confortá-lo. Depois, ele vai à clínica escolar para encontrar uma cura para a ejaculação precoce. No entanto, ele sai imediatamente depois de ver a enfermeira da escola segurando um aluno doente contra sua vontade. A caminho da casa de Angela, Rob percebe que esqueceu de cancelar seus planos com Gabrielle. No entanto, ele ignora, e como antes, sofre um acidente. Mais tarde, ele beija Angela e mais uma vez termina prematuramente. No segundo seguinte, Rob acorda em seu quarto e, pela segunda vez, tudo o que aconteceu no outro dia se repete desde o início. Isso confunde, mas ele ainda não tem certeza se tudo é apenas um sonho. A cena então corta para a casa de Stanley, onde ele está na cama com sua namorada gostosa, Lisa. Stanley pergunta por que ela esconde o relacionamento de todos, e Lisa diz a ele que não pode ser vista com um cara impopular como ele. A conversa deles é interrompida quando Rob entra diretamente no quarto para explicar a situação a Stanley. No entanto, vendo Lisa em sua lingerie, Rob fica excitado, e o dia é reiniciado novamente. Rob corre para a escola, e tenta conversar com Gabrielle sobre seu problema. Como um relógio, os garotos irritantes da fraternidade aparecem e atiram nele com a pistola d'água. Mas desta vez, Rob perde a paciência e quebra o brinquedo. Isso enfurece os meninos, e eles o perseguem pela escola. Rob consegue se trancar dentro de um quarto, mas os garotos valentões começam a bater na porta. Percebendo que ele não tem muito tempo, Rob decide usar seu superpoder. Ele atinge o clímax e redefine o dia. Sua mãe o encontra, mas em vez de ficar envergonhado, Rob fica feliz por ter conseguido escapar dos valentões. Na cozinha, seu pai, Jim, passa a dar-lhe uma palestra, mas desta vez, Rob o impede. Ele diz que quer fazer as coisas de forma diferente, e é por isso que não está interessado em ir para a Universidade de Georgetown. Na escola, Stanley novamente fala sobre ter relações com garotas, mas Rob não está mais interessado. Em vez disso, ele começa a falar sobre como há coisas melhores na vida do que apenas sexo. Rob agora se tornou despreocupado, e dirige um carrinho de golfe gigante pelo corredor da escola. Mais tarde, ele fuma um cigarro com Gabrielle, e os dois conversam sobre sua amizade. A partir da conversa, é revelado que Rob salvou Gabrielle de valentões na escola primária, e desde então, os dois estão lá, um para o outro. Rob fica emocionado e promete a Gabrielle que não importa o que aconteça, eles sempre manterão sua tradição anual de assistir o concurso de soletrar. Depois disso, ele aparece para a entrevista, durante a qual aconselha Hot sobre como lidar com a morte de sua esposa. Rob então encontra sua inimiga valentona de infância, chamada Sally. Ele decide usar seu poder para redefinir seu dia para se vingar. Ele dá um soco na garota na frente de todos, e consequentemente, é chamado para o escritório do diretor. Lá, ele é informado que Sally chamou a polícia, e agora ele está em apuros. Ao ouvir isso, Rob finalmente entra em pânico e foge do escritório. Ele então se aproxima de Stanley e explica tudo, mas ele não entende nada. Ainda assim, ele ajuda Rob e o leva para o vestiário feminino. No entanto, Rob não é capaz de se concentrar o suficiente para dar prazer a si mesmo. Ele sai do vestiário, abatido, e decide se entregar. Nesse momento, ele é confrontado por Sally, que o chuta na virilha. Eis que o chute o excita, e ele atinge o clímax. Rob novamente acorda em sua cama e vai para a escola de mau humor, e Gabrielle o lembra sobre a final do concurso de soletrar, mas Rob cancela rudemente o evento anual planejado. Stanley sente que seu melhor amigo está passando por um momento ruim, e tenta animá-lo para a entrevista. Isso move Rob, e ele dá um abraço em Stanley. Depois de um tempo, Angela novamente pede que ele vá até a casa dela, e Rob prontamente concorda. Ele então se dirige para sua entrevista, mas desta vez, Gabrielle não está esperando por ele no corredor. Como resultado, Rob fica triste durante a entrevista. Hot percebe sua tristeza e diz que ele é o aluno perfeito para Georgetown. Incapaz de esconder mais a verdade, Rob vai direto para a casa de Gabrielle, e conta tudo para ela. Gabrielle acha difícil de acreditar, mas ainda mantém a mente aberta.
Ela conta a Rob sobre sua fantasia secreta sobre Abraham Lincoln, que ninguém conhece. Ela então pede a Rob para contar a ela sobre seu problema novamente depois que ele redefinir o dia, o instruindo a usar seu segredo para provar que ele está dizendo a verdade. Gabrielle então leva Rob para o garoto mais inteligente da escola, Arthur, para buscar sua ajuda. No entanto, lá, a avó supersticiosa de Arthur o ataca, o chamando de Jadugar. A mãe de Arthur e Gabrielle vem em seu socorro e se colocam entre os dois. Infelizmente, o atrito desperta Rob e ele novamente acaba reiniciando o dia. Rob confronta Arthur na escola, e exige saber o significado de Jadugar. Arthur hesita em ajudá-lo, então Rob o segue até o banheiro, e enfia a cabeça no vaso sanitário. Arthur finalmente revela que a palavra significa amaldiçoado. Rob então exige saber como quebrar a maldição. No entanto, Arthur jura que não tem ideia de como ajudar, e Rob finalmente o deixa ir. Depois, ele explica novamente a Gabrielle e Stanley sobre o loop infinito em que ele está preso. Para provar a si mesmo, ele conta a Gabrielle sobre seu segredo de Abraham Lincoln, que ela contou a ele no ciclo anterior. Isso finalmente convence a dupla de que Rob não está mentindo. Depois de ouvi-lo, Stanley levanta a hipótese de que talvez Rob tenha sido amaldiçoado porque ele fez algo errado, e que ele deve fazer corretamente para quebrar a maldição. Rob concorda e pensa muito sobre o que fez errado. Ele chega à conclusão de que não teve uma relação adequada com Angela. Por isso, ele vai para a aula de Angela, e se oferece para ensiná-la naquela noite, para desgosto de Gabrielle. Na cena seguinte, Stanley ensina Rob como agradar corretamente uma mulher, antes de mandá-lo para a casa de Angela. As lições parecem funcionar, e Rob é capaz de exercer mais autocontrole. Enquanto os dois se beijam, Angela diz a Rob que ele pode ter o que quiser dela, mas ele deve fazer o dever de casa dela, depois que voltar para casa. Ao ouvir isso, Rob percebe que Angela não o ama, e que ela está apenas usando ele para fazer sua lição de casa. Também percebe que ele deveria estar com Gabrielle e não com Angela. Do lado de fora, ele encontra seu pai, Jim, que descobriu que Rob faltou à entrevista. Se recusando a deixar Rob arruinar sua vida, Jim o leva ao hotel onde Roth está hospedado. Eles se juntam a Roth no restaurante, e ele pergunta a Jim por que ele insiste em enviar seu filho para Georgetown. Jim conta a ele sobre as coisas que ele conquistou na universidade. No entanto, Roth responde que talvez seu filho não queira as mesmas coisas que ele queria de sua vida. Depois de um tempo, Rob é enviado para buscar algumas bebidas, e na TV do bar, ele vê o final do concurso de soletrar. De repente, Rob percebe que ele realmente gosta de Gabrielle, mas ele ainda não foi até ela naquela noite, e talvez seja por isso que o dia continua sendo rebobinado. Rob volta para a mesa, e diz ao pai que gosta de Gabrielle e não quer ir para Georgetown. Jim está um pouco chateado, mas concorda em apoiar a decisão de seu filho. Depois disso, Jim e Roth levam Rob para a casa de Gabrielle, e o ajudam a subir sua janela. Aqui, é revelado que o carro que continuou colidindo com Rob pertencia a ninguém menos que Roth. Assim que chega ao quarto dela, Rob explica tudo para Gabrielle, e revela que não dormiu com Angela. No entanto, Gabrielle ainda está chateada com ele e pede que ele vá embora. Quando ele se recusa, ela tira a blusa para que ele possa ficar excitado e redefinir o dia. A comoção atrai a atenção do pai de Gabrielle, e ele corre para o quarto dela. Gabrielle fica envergonhada, e Rob esclarece ao pai que não está tentando tirar vantagem dela. Em vez disso, ele expressa seu amor por ela, admitindo que demorou muito para perceber seus sentimentos reais. Infelizmente, ela não diz uma palavra, então um perturbado Rob começa a sair pela janela. Mas assim que o pai de Gabrielle fecha a porta e sai, ela impede Rob de sair e os dois assistem ao concurso de soletrar juntos. Eles então se beijam e dormem juntos. Desta vez, o dia não foi reiniciado, e Rob ainda está na cama com Gabrielle. O loop de tempo foi interrompido, acontece que os dois foram feitos para ficar juntos, e é por isso que o universo continuou se repetindo até que eles encontraram o caminho um para o outro. Obrigada por assistir, se inscreva e deixe seu like.